Será que Bitcoin é bolha? Será que as empresas tech são bolha? E por que eu estou fazendo esse tipo de pergunta no vídeo sobre tulipa? Você quer entender? Vem com a gente. O InvestDoc é um canal sobre educação financeira básica, feita por pessoas que são como você. E se você gosta da ideia, não deixa de curtir, se inscrever e de compartilhar. Vamos pro vídeo. A crise das tulipas, tulipomania ou mania das tulipas, foi um acontecimento histórico da década de 1630 nos Países Baixos, que a gente conhece aqui no Brasil como Holanda. Bem, Holanda na verdade é parte dos Países Baixos. E ela foi conhecida como a primeira bolha especulativa da história. Vamos entender como que ela aconteceu então. A tulipa ela foi introduzida na Europa, especialmente nos Países Baixos, por volta de 1590, ali, na década de 1590, pelo Império Otomano. Então o Império Otomano, que tinha um domínio muito grande sobre aquela região naquela época, introduziu a tulipa ali. E primeiro ela era considerada como algo decorativo ou até uma planta medicinal. Só que com o tempo, com a evolução dos anos e da sociedade, a sociedade começou a ver aquilo como um status social. Então as pessoas queriam ter a tulipa mais bonita, a tulipa com cores mais vivas. Isso foi evoluindo até que na década de 30, um bulbo de uma flor, ele passou a ser comercializado por coisas de milhares, centenas ou milhares de florins, que é a moeda local. E para vocês terem uma ideia, para efeito de comparação, o salário médio na década de 30, 1630 no caso, era de mais ou menos 150 florins. Então você vê a diferença entre o preço do bulbo e o salário de um trabalhador rural, de um trabalhador de classe média na cidade. O recorde de venda de tulipa aconteceu em 1635, onde 40 bulbos de tulipa foram vendidos por nada mais, nada menos do que 100 mil florins. Para vocês terem uma ideia, 100 mil florins naquela época, eles conseguiam comprar o equivalente a 1 milhão de quilogramas de manteiga. E eu estou usando a manteiga porque ela era uma fonte de energia muito importante naquela época. A gente não tinha uma sociedade tão evoluída como a gente tem hoje, onde a maioria das pessoas tem acesso à comida, e a manteiga, a gordura no geral, ela era muito importante como uma fonte de energia dos trabalhadores. Individualmente, a tulipa mais cara foi a Semper Augustus, que foi vendida por 6 mil florins. E o resultado dessa escalada toda a partir dos anos no preço não podia ser diferente. As pessoas começaram a vender propriedades para comprar tulipas e depois revender, sabendo que o preço ele ia crescer de qualquer forma. Trabalhadores deixaram as suas atividades para cultivar tulipa, porque afinal, se uma tulipa vale mais do que meses de trabalho, é melhor eu criar tulipas e vender essas tulipas pela Europa. Então vocês veem que a coisa toda tomou uma conotação social. A sociedade ela começou a se organizar ali nos Países Baixos em volta das tulipas. Então elas começaram a depender do comércio de tulipa. Até um certo ponto que a tulipa era usada até como uma moeda de troca. E essa onda ela durou até 1637, quando em fevereiro desse ano as pessoas basicamente não aceitavam pagar mais pelos bulbos do que o valor já corrente. Observando então essa estagnação dos preços, as pessoas que especulavam decidiram vender as suas tulipas. Então você tinha pessoas que estavam guardando tulipas esperando o aumento do preço para poder colocá-las no mercado, e essas pessoas começaram a introduzir as tulipas delas no mercado. Então o preço pela oferta e pela demanda começou a cair. As outras pessoas que também estavam especulando começaram a observar a queda do preço e tentaram fazer de tudo para imediatamente tentar se livrar logo daquelas tulipas, daqueles bulbos. Então o preço ele começou a ter uma queda vertical. Até que em certo momento você não tinha mais pessoas que estavam querendo comprar, você só tinha vendedores no mercado. Então esse preço ele caiu tendendo a zero. E qual foi o resultado disso? Depois de toda aquela reorganização social, as pessoas que tinham vendido propriedades para comprar bulbos de tulipa, elas perderam a propriedade basicamente. Então as pessoas que largaram seus trabalhos para cultivar tulipas, elas perderam os trabalhos. Então você teve uma dissolução daquela sociedade que estava organizada em torno das tulipas de uma forma súbita, de uma forma repentina. E é basicamente isso que caracteriza a ruptura de uma bolha. Estourar uma bolha é basicamente isso. E onde eu quero chegar nessa história? Qual lição que a gente consegue tirar disso? O fato é que o preço das coisas
eles são uma convenção social. Até mesmo o valor do seu dinheiro, ele é uma convenção social. O valor do seu dinheiro existe e é fixo, ou praticamente fixo, porque uma multidão de pessoas acredita que ele vale o que ele vale. Uma coletividade olha para algo e dá um preço para aquilo, e aquilo vai ter aquele preço enquanto a coletividade acreditar que tem. Mas uma barra de ouro numa ilha deserta de 20 metros por 20 metros, quanto que ela vale? Ela vale mais do que um pedaço de carne? Se você não tem horizonte para sair daquela ilha? Provavelmente não. Aí, se você gostou do conteúdo desse vídeo, que é um pouquinho mais histórico, eu tenho uma dica de literatura para vocês, que é o livro Sapiens, do Yuval Harari. Bom, é isso aí, a gente fica por aqui e falou!